rapidinho na histologia da pele, tá? Esse bem simples, bem básico. Então, a pele cobre a superfície do corpo. Suas principais funções que estão ali elencadas na sua literatura lá no Hobbes: promove proteção mecânica, proteção contra desidratação, função sensitiva, a função de regulação da temperatura, a síntese da vitamina D3 e a proteção contra a radiação ultravioleta através da melanina. O que é que a gente tem que ter em mente? Doenças de vários sistemas do organismo, quando com alterações, podem refletir em lesões que vão precipitar na pele. Quem é que nunca ouviu falar que quando a pessoa começa a ter a resistência à insulina, começa a desenvolver lesões na pele? Síndromes paraneoplásicas, algumas espécies de síndromes paraneoplásicas podem desenvolver, podem estar associadas com algumas síndromes que a gente tem na pele. Doenças neurológicas, ou síndromes neurológicas, também podem estar associadas a alterações que a gente pode ver, principalmente em alterações relacionadas ao melanócito, que tem origem comum, né, da crista neural. Então, por exemplo, um paciente que tem as chamadas manchas café com leite. Alguém já ouviu falar na semiologia, já viu as manchas café com leite? Se relacionam com qual doença? As manchas assim que a pessoa tem, neurofibromatose tipo 2, doença de von Recklinghausen. Já ouviu falar? A outra turma já tinha ouvido falar. O que vocês estão estudando que é outra? Eu acho que é isso. Então, neurológicas, por ter origem comum dos melanócitos, por exemplo, podem ter alterações na coloração da pele. Tá? Algumas doenças do sistema endócrino, estimular fatores de proliferação epidérmica, podem dar alterações na pele, como a gente tem muito comum no aparecimento do aumento da cancrose nigrans em pessoas de cor escura, como a gente tem o surgimento de pólipos fibroepiteliais, queratoses seborreicas, que são aquelas lesõezinhas nodulares, escurecidas, que podem surgir em pessoas que estão com algum distúrbio de tireoide ou principalmente com distúrbios relacionados à insulina, e além de desenvolver vários tipos de dermatite alérgica, dermatite atópica e outros sintomas relacionados com a pele, principalmente as pessoas do sexo feminino. Como a gente falou, o órgão de choque da mulher é a pele. Então, às vezes urticária, às vezes lesões, erupções de pele, podem estar relacionadas com qualquer tipo de doenças, até mesmo psicossomáticas. Metástase de lesão para a pele, a maior parte das vezes, elas são lesões satélites de uma lesão já existente em pele. A única vez que eu vi uma metástase para a pele foi como no caso lá que eu citei para vocês, de uma lesão pancreática, um câncer de pâncreas que fez metástase para a pele. Então é mais raro você ter lesões metastáticas para a pele, mas também pode acontecer. As lesões neoplásicas, elas podem ter origem na epiderme. Esse é o primeiro assunto que a gente vai estudar. Elas podem ter origem na derme e elas podem ter origem também em células migrantes da derme. Aquelas células que não são originais da pele, mas que podem ter manifestações cutâneas. Tá? A proteção contra a radiação ultravioleta, realizada pela melanina, o corpo é tão perfeito que os melanócitos estão ali entre as células do estrato mais basal, mais inferior, ali entre os queratinócitos mais baixos e as células basais que estão ali na camada inferior. Essas células são as células germinativas, são as células que sofrem mitose. As células se dividem em duas,
do mesmo jeito lá que a gente viu no colo-uterino. Uma repõe as células que estão se perdendo e outra se mantém lá como célula de reserva. Esses cistomelanócitos, eles são responsáveis por ter expansões citoplasmáticas que vão depositar essa melanina acima do material genético, do núcleo dessas células. E são justamente as células da camada basal, aquelas que estão sofrendo divisão, aquelas que estão mais sensíveis à radiação ultravioleta. Então são as que têm mais importância nessa questão da proteção. Origem da pele, origem embrionária. A epiderme tem origem ectodérmica, a derme tem origem mesodérmica. A hipoderme não faz parte da pele, às vezes algumas considerações falam como a hipoderme como parte constituinte da pele, mas ela é um coxim, geralmente um coxim de pouso que serve de união entre a pele e os órgãos adjacentes. É tido como o maior órgão do corpo, o segundo maior a gente viu, que é o fígado, e corresponde a cerca de 16% da média do peso corporal. Por exemplo, eu tenho quase 100 quilos, então eu vou ter em torno de 16 quilos de pele. Professor, por que uma queimadura, por exemplo, consegue mudar permanentemente a cor da pele? Porque naquela região você vai ter mais, vai ter uma incontinência pigmentar, que chama. Os melanócitos ali vão perder a melanina e vão ser localizados na derme superficial. É um dos fenômenos da hipercromasia cicatricial. Então ela pode ter, além da alteração, a maioria das lesões hipercromáticas de pele são lesões relacionadas com reação inflamatória local. Então, se você tem não só na queimadura, mas também com trauma, algumas vezes com fricção, algumas vezes se torna mais clara por causa da fibrose, algumas vezes se torna mais escura porque esses melanócitos perdem a capacidade de reter essa melanina. E essa melanina cai na derme superficial. É o processo chamado de incontinência pigmentar. Então, a maior parte é por causa desse fenômeno que fica contido na derme superficial a melanina. O escurecimento da pele também muitas vezes se dá pela qualidade da melanina produzida. Você veja o bronzeamento, por exemplo. Quando você tem um aumento da coloração da pele, fica mais escura por causa da radiação ultravioleta, as pessoas pensam às vezes que naquele momento a pessoa desenvolveu um número maior de melanócitos. Não é. É por causa ou do aumento da produção, ou mais comumente por aumento da intensidade da coloração da melanina estimulada pela radiação ultravioleta. Algumas ações hormonais também, como por exemplo aquelas manchas associadas ao processo de gravidez, linha alba, melasma gravídico também, a maior parte das vezes é por causa da mudança da qualidade da melanina. As sardas que algumas pessoas têm, em determinada época do ano, com a exposição solar, podem se tornar mais escuras do que em outras épocas do ano. Mas na maior parte das vezes é por causa da qualidade da melanina. E nesse caso aí, da reação inflamatória na queimadura ou em lesões traumáticas, por causa da perda da capacidade de retenção da melanina na epiderme. Ela vem para a derme e aí a pele fica mais escura. Nesse caso, professor, graças à tatuagem? É como o mesmo princípio da tatuagem. Ele vai ter melanina tanto na epiderme, produzida normalmente no melanócito, como as que vão ficar retidas na derme superficial. É por isso que geralmente fica mais escuro. Tem algumas lesões, principalmente lesões que durante uma determinada fase da vida, geralmente infância e adolescência, elas aparecem. Depois desaparecem com o envelhecimento, às vezes é por um aumento das camadas da epiderme focal de algumas localizações. Você pegar, às vezes tem uma criança que tem uma foto de infância e adolescência, ela tem uma mancha em determinada região do corpo, e aí na fase adulta essa mancha não aparece mais. Então varia muito as características. Existe aquele lentigo simples também, que é uma lesão onde em determinada área focal um grupamento de melanócitos se alinha na camada basal.
deixando aquela região mais corada. E um exemplo bem clássico de aumento da pigmentação local são os nervos, né? Nervos melanocíticos, que eles podem ser adquiridos ou congênitos. Então também você pode ter alteração de pele focal por causa do aumento daquelas células nérvicas, das células de melanócitos ali naquela região, com uma lesão neoplástica. Vai variar muito com a fisiopatologia da lesão em si. Eles podem aumentar pelo aumento da quantidade de melanina, podem aumentar pelo número de melanócitos, concentração naquele local, e pode aumentar pela qualidade da melanina produzida. Né? Escurece mais, desoxida, ela oxida com a exposição solar, se torna mais escura. Professor, aquelas manchas da quimioterapia é de lesão ou é de qualidade de melanina? Da quimio... Da rádio. Não sei, não. Acho que é rádio. É da radioterapia. Aquilo se chama radiodermite. Aquilo ali queima mesmo a região, aí gera reação inflamatória. A maior parte daquilo ali você tem reação inflamatória com o aumento da vascularização, tanto que a maioria daquelas lesões, elas inicialmente elas são hipervascularizadas, mas se tornam interemiadas, avermelhadas, e depois elas se tornam mais escurecidas. Mas se chama radiodermite, da radioterapia. Então, olhando aqui, essa imagem é uma imagem histológica da pele grossa. Tá? A gente sabe que dependendo da região do corpo, a gente pode ter uma pele grossa ou uma pele fina. A pele grossa ela é presente na palma das mãos, na planta dos pés e em regiões onde você tem maior atrito, como por exemplo nas articulações, na região do cotovelo. Então você pode ter um aumento das camadas aqui associada à queratinização. Normalmente, na pele da maior parte do corpo, a gente não tem essa camada tão espessa de queratina. Aí me perguntaram, mas e os calos? O calo é quando você tem uma agressão local, seja por pressão, por atrito, por qualquer outra situação, onde você tem um aumento ainda maior dessa queratina aqui nessa superfície. E aquele aumento daquela queratina é compacta, e você tem uma rigidez maior naquela região. Então são chamados calos e calocidantes. Quando a gente falou na lesão por escoriação, a gente lembra que a gente falou que é a perda parcial da epiderme. Por que a gente diz que é uma perda parcial da epiderme? Quando você tem uma escoriação, que é a lesão superficial, você perde uma parte dessa epiderme, mas ficam aqui essas projeções, nessas cristas, né? As cristas papilares e essas projeções de epiderme para dentro da derme, essas ondulações. Tanto que eu falei para vocês que na escoriação, se você observar bem, nos primeiros momentos começa a minar áreas uniformes de sangramento e de secreção serosa. E é justamente que nessa região aqui, onde tem essas projeções aqui das cristas papilares, aqui você tem uma alça de vaso que faz a nutrição da epiderme. Então, quando ele perde essa epiderme, fica exposto aqui tanto terminações nervosas livres, como também esses vasos. E é por isso que a escoriação ela é uma lesão que dói bastante mais do que o normal. E por que na escoriação ela não fica cicatriz? Aquela escoriação que não tem áreas mais profundas, uma lesão onde você tem exposição da derme. Ela não chega na derme. Renovação, professor? Ela só faz Nessas regiões onde você perdeu a epiderme, ficam essas células basais que tem justamente nessas projeções, né, nessas cristas. Então, essas células aqui, elas vão revitalizar as áreas que são perdidas. Quando você tem uma área que você tem perda de toda a epiderme e você não tem a realização da síntese, né, da sutura, então você tem cicatrização por segunda intenção, porque você não tem mais essa célula da camada basal. Então, quando você tem a lesão de escoriação, onde ela é superficial, você tem essa revitalização justamente pela presença dessas células basais. Uma característica que vocês conseguem visualizar, eu acho que com uma certa facilidade.
Enquanto aqui os queratinócitos, ele tem uma organização meio que geométrica, uma célula ali pavimentosa se encaixando na outra, aqui na camada basal a gente tem um alinhamento dessas células basais. Como é que chama esse aspecto desse alinhamento? Também é chamado de fila indiana, ou aspecto lado a lado. A gente chama de paliçada. Isso é importante vocês saberem, porque na tumoração, na lesão maligna das células basais, que se chama carcinoma basocelular, essas células mantêm esse comportamento. Eu acho que eu falei para vocês que nas lesões extremas da neoplásia da epiderme, que é o carcinoma basocelular, que digamos assim, é o menos ruim, e o melanoma, que é o mais invasivo, essas células mantêm mais ou menos o comportamento que elas tinham durante a sua vida normal. Os melanócitos, dificilmente eles ficam formando um alinhamento, uma célula próxima da outra. Elas ficam entre as células basais e entre as primeiras camadas ali do queratinócito. Então elas não gostam de estar uma junta com a outra. E esse mesmo comportamento eles levam para quando eles têm uma lesão neoplásica maligna. Eles procuram se afastar e por isso elas se aprofundam mais e ganham, fazem metástase com mais facilidade. Já o carcinoma basocelular, apesar de ser um carcinoma, que por definição é uma lesão invasiva, ou seja, quando ela vence essa linha da camada basal, ela perde a união com essas células aqui do epitélio e invade aqui a derme, apesar de ser uma neoplasia maligna, apesar de ser uma lesão invasiva, apesar de ser uma lesão que tem mutação, tem vida própria, se prolifera sem o estímulo do organismo, elas mantêm essa característica de continuarem coesas, de continuarem juntas umas às outras. Inclusive na periferia desses ninhos, uma das características importantes é a manutenção desse aspecto paliçado, que a gente ainda classifica como uma paliçada bem formada ou mal formada. E por isso eles têm praticamente um comportamento benigno, porque eles vão infiltrando, mas não se separam em pequenos grupos com capacidade para invadir vasos. Então por isso que ele tem um prognóstico muito bom. E aí a gente tem a chamada derme superficial e derme profunda, que a gente vai ver mais adiante. Professor, como é que fica a conformação de uma lesão que fecha por segunda intenção? Ela perde a epiderme, a derme fica exposta, os fibroblastos, que são as células principais aqui dessa derme, produzem fibras colágenas, e aí você vai ter uma camada de fibras colágenas destituída de revestimento epitelial. Então você vai ter, na verdade, aquela área de fibras colágenas ali naquela superfície. É o aspecto da lesão cicatricial. Você não tem o revestimento epitelial, você vai ter a derme com uma camada de fibras colágenas. Tanto que a tradução da macroscópica de uma lesão cicatricial é aquela área lisa, né? Inclusive, em grandes queimados ou vítimas de grandes lesões de escoriação de arrasto, aquelas que são arrastadas por exemplo, por carros, durante acidentes ou até de forma criminosa, a perda dessa pele, né, dessa epiderme superficial com cicatrização por segunda intenção, ela é uma doença, são áreas que predispõem à formação do carcinoma de células escamosas. Você pode ter no meio daquela fibrose alguns ninhos aí, ou algumas células isoladas, escamosas, que com a falta de vascularização formam úlceras, e essas úlceras, que são chamadas úlceras de Magellan, elas são lesões que predispõem ao carcinoma de células escamosas. Uma vez até, inadvertidamente, no meu início da minha carreira médico-legista, eu até cometi um deslize e fui fazer prognóstico, né?
Então tinha uma moça lá que ela tinha uma queimadura muito extensa, né? Ficou com a área bem grande de cicatrização por segunda intenção. E eu naquele meu afã ainda de misturar a patologia com a medicina legal, ainda estava tendo aquela vibração no início. Eu lutei lá como... Mas na verdade eu não cheguei a errar, né? Porque a cicatrização em si, por segunda intenção, ela gera um dano permanente, estético, né? Então naqueles agravantes da lesão corporal, ela entra como um agravante. Mas aí na minha empolgação de mexer com a patologia, de envolver a patologia, eu notei que ela era em um aumento da predisposição à formação de úlceras, né, chamadas úlceras majolando, com maior possibilidade de desenvolver carcinoma de células escamosas. No frigir dos ovos, o componente jurídico ficou o mesmo, né? Porque tinha o componente do dano estético que também foi citado, né? Mas na medicina legal a gente não trabalha com o sim, né? Com a possibilidade, né? A gente trabalha com a certeza. Ou você afirma que sim, ou você afirma que não, ou você prejudica a resposta quando você realmente não consegue responder com certeza se aquela evolução vai ser aquele. Existe um nexo causal da lesão futura com a agressão, com a lesão sofrida naquele momento. Aí voltando para cá, você falou das cicatrização por segunda intenção. Então você tem a gente tem 4 tipos principais de cicatrização. Na verdade são 3, né? Você tem a hipotrófica, quando você tem a retração dessa fibrose, ela fica mais baixa do que a área circunvizinha. A normotrófica, que ela fica alinhada, né, apesar de ter a cicatrização por segunda intenção. E a hipertrófica, que ela fica acima da linha da pele. E tem uma... Não, a hipertrófica ela fica acima. O queloide é uma lesão anômala, onde essa cicatrização, ela além de ser acima, ela ainda invade o tecido adjacente normal. Então a definição de queloide não é só a lesão que é elevada. Se ela for elevada, mas ela estiver restrita àquela área da lesão, é uma cicatrização hipertrófica. Agora, por exemplo, você fura uma orelha, ou seja, você tem uma lesão puntiforme, se a pessoa tiver essa tendência queloide à proliferação, a lesão, ela, além de se proliferar naquele ponto que você furou, ela ainda invade a epiderme adjacente. Então fica aquela lesão grande associada à invasão do tecido normal adjacente. Isso aí é o queloide. Tomada da pele. Velha definição da histologia, vocês aprenderam lá no básico. O que é epiderme? É um epitélio, ou seja, é um agrupamento de células de revestimento estratificado, porque ele tem várias camadas. Pavimentoso, porque suas células queratinócitos são achatadas semelhante a um revestimento de pavimentos. Queratinizado, porque a superfície do revestimento ele tem a formação de queratina. As células mais abundantes são os queratinócitos, mas você tem outros tipos celulares também, que são as células de Langerhans, as células de Meckel e os melanócitos, que a gente vai falar cada um mais adiante. A espessura da pele, como a gente já falou, varia de acordo com o local estudado. Elas são mais complexas e espessas na palma da mão, na planta dos pés, na articulação, podendo ter até 1,5 milímetros, que é essa imagem aqui de uma pele grossa, onde você tem essa área mais espessa, e ela pode ser mais delgada em outras regiões do corpo, quando você identifica aqui uma camada bem mais, digamos assim, econômica aqui de queratina. Aqui na derme superficial você tem a presença de vasos, você pode ter filetes com terminações nervosas livres, que você não está vendo aqui, e aqui também se localiza na derme superficial os anexos cutâneos, né, que são invaginações da epiderme modificados como o bulbo do pelo e as glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Tá? Uma característica que tem ali, diferente desse corte histológico para aquele outro, é que você observa aqui que provavelmente esse paciente aqui é um paciente de uma cor um pouco mais escura do que a outra. Você vê que a quantidade de melanina que você encontra aqui
entre as células basais é maior do que o habitual. E aquilo que eu falei lá, o processo de hipercromasia cicatricial, você tinha perguntado, se deve, na maior parte das vezes, principalmente aqui, pela incontinência pigmentar. Você pode observar aqui que a gente tem melanina que é derramada aqui na derme superficial. A tatuagem é a mesma coisa, né? Você bota aqui, você joga a tinta que fica aqui nessa derme superficial, né? Então é isso aqui que acontece. De forma mais rápida, as camadas da pele, camada basal, espinhosa, granulosa, muscicórnea, camada basal, importante, constituída por células prismáticas e cuboides, que repousam na membrana basal e separa a epiderme da derme. Como a gente já falou, rica em células tronco também podem ter o nome de camada germinativa. Tá? São as células que vão se dividir, dando origem à reposição da epiderme, que é perdida constantemente, né, através da descamação das escamas córneas, e permanece uma como célula de reserva. A camada espinhosa tem esse nome por causa do processamento do material, uma desidratação dessas células. Elas se afastam um pouquinho, formando uma fenda entre elas, e entre essas células vocês conseguem observar aqueles dermossomos, aquelas estruturas que ligam e juntam uma célula com a outra. E esse aspecto é chamado aspecto espinhoso, como se fosse praticamente um carrapicho, ali com aqueles espinhos ali colando uma célula na outra. Tá? Por isso que os carcinomas de células escamosas são também chamados carcinoma espinocelular. Pode ter o nome carcinoma espinocelular, carcinoma epidermoide e carcinoma de células escamosas. Tá? Então, são formados por células cuboides, ligeiramente achatadas, de núcleo central, citoplasma com curtas expansões com fichas de queratina, função se aproxima e se mantém unida com células vizinhas através dos dermossomos, dando esse aspecto que a gente falou do aspecto espinhoso. Junto com os filamentos de queratina e os dermossomos, tem um papel na manutenção da coesão entre as células da epiderme e na resistência ao atrito. Além desses filamentos aí da camada espinhosa, lembrando que aquela configuração em ondulação daquela área da camada da junção dermo-epidérmica aumenta também a superfície de contato e melhora a aderência dessa epiderme com a derme. A gente já falou anteriormente o que acontece na pele dos idosos por haver uma atrofia da epiderme, uma atrofia, uma diminuição desse número de camadas, ele perde aquele aspecto, existe uma planificação daquela área mais inferior, e aí muitas vezes qualquer tipo de tração que se faz, principalmente aqui nos antebraços do idoso, pode ter descolamento de grandes áreas de epiderme, muitas vezes simulando até o aspecto maus tratos, né, enquanto idoso. Um dia desse chegou um velhinho lá A minha avó, coitada. no IML, né? Ele disse que foi amarrado no hospital, ele chegou no hospital com um surto nervoso, estava muito agitado, e aí fizeram a contenção dele lá no leito, né? Deram um remedinho, né? Botaram ele contido lá no leito, né? E aí ele estava reclamando maus tratos, de agressão, não sei o quê. Ele mostrava os braços todos cheios dessas equimoses, na fragilidade da pele mesmo, da epiderme. E ele alegando que aquilo ele tinha batido nele, que tinha amarrado ele todinho. Então, na verdade não tinha nada a ver, o filho dele tudo da vida também com a situação, mas aí a gente não precisa dizer na hora a nossa conclusão, né, para também não ser utilizado, né, pelo periciano, mas o laudo saiu como negativo para a lesão corporal. Nessa camada espinhosa ainda tem a presença de algumas células tronco, né? Camada granulosa, apenas 3 a 5 fileiras de células poligonais achatadas com o núcleo central do citoplasma carregado de grânulos basofílicos. Esses grânulos se fundem com a membrana plasmática e expulsam seu conteúdo para a camada granulosa, onde esse material lipídico se deposita formando a barreira, tornando a pele permeável à água e protegendo contra a desidratação.
camada lúcida, o nome tem por causa da grande lucidez dessa camada. Ela é mais evidente na pele espessa, constituída de uma camada de células achatadas, eosinofílicas e translúcidas. Nessa situação aí de altura, da altura dessas células, já começam os lisossomos a fazer a digestão das organelas citoplasmáticas. Então, ela não contém núcleos e organelas, já são digeridas por enzima lisosomase. Na camada córnea, aí a gente já tem células mortas que se organizam formando as chamadas escamas córneas. Tem espessura variada e é constituída por células achatadas mortas sem núcleos repletas de queratina. Nessa altura da diferenciação, os queratinócitos são transformados em placas sem vida e se escamam continuamente. Na pele fina, a camada córnea é muito reduzida e falta a camada granulosa e a camada lúcida. Importância aqui, essa camada córnea. Tem algumas alterações que podem estar presentes em determinadas doenças. Dependendo da região da pele, se você tem um aumento dessa camada córnea, você tem a chamada hiperqueratose. Lembrando que, pela nomenclatura do português, você pode usar tanto hiperceratose com CE, como hiperqueratose com QE. Não tem problema nenhum. As duas terminologias são aceitas. Não tem nenhuma das duas que esteja errada. E quando você tem uma proliferação muito rápida, com a formação dessas escamas córneas precocemente, às vezes você pode ter ainda a presença do núcleo nessas escamas córneas. Isso aí se chama de paraqueratose. Professor, essa proliferação que você falou, aí como invasivo ou também? Hiperplasia é o aumento do número de camadas. Nesse caso, não chega a ser uma hiperplasia. A hiperqueratose não chega a ser uma hiperplasia porque você não tem célula. Né? Hiperplasia é multiplicação, aumento das células. Seria, na verdade, um aumento da espessura da camada córnea, um aumento da concentração, ou por excesso de produção, ou por déficit de eliminação. Então, a placa hiperqueratose, se ela for descamativa, ela vai ter uma camada córnea mais desenvolvida, ela vai ter hiperqueratose, só que é uma hiperqueratose sem ser hiperqueratose compacta que você tem na escama, por exemplo, da ictiose, que você tem no calo, quando eles ficam juntas, você vai ter uma frouxidão, digamos, uma facilidade de escamação. A mesma coisa que você tem nas lesões fúngicas, quando você tem aquela lesão escamativa. Então, o fungo, naquele caso, ele se localiza ali, são comensais que ficam entre as placas córneas, fazendo com que elas descolem com mais facilidade. Deixa eu botar o óculos aqui que eu enxergo, senão o óculos não enxergo não. Não, pode botar, que agora eu enxergo. É na tela. Vocês já viram um vídeo que tem um voozinho assim, que o cara fica cortando assim para jogo comer? Nunca viram, não? Nesse vídeo não, mas eu já vi gente falando. Isso aí hiperqueratose. Tem algumas doenças que manifestam dessa forma, né? Melanose. A melanina é um pigmento marrom escuro produzido pelo melanócito que se encontra na junção da derme com a epiderme, ou entre queratinócito da camada basal da epiderme. Tem origem na crista neural, por isso que algumas doenças relacionadas com hiperpigmentação ou hipopigmentação da pele também podem estar relacionadas com doenças de origem neurológica, neoplasias ou até doenças degenerativas. Apresenta citoplasma globoso, onde parte dos prolongamentos que a gente falou depositam ali caprichosamente a melanina acima, dentro desses queratinócitos ali, protegendo o material genético, o DNA dessas células, formando quase como se fosse um guarda-chuva ali no núcleo. Essas células são responsáveis pela coloração da pele, outros fatores também, a alimentação, por exemplo, o caroteno, o número de vasos que você tem na superfície da pele, também vão influenciar nessa coloração que a gente tem da pele, não só a presença e quantidade de melanina.
Fatores genéticos, a pigmentação da pele é regulada por fatores genéticos, ambientais e endócrinos. Como a gente disse, a herança genética vai determinar se você tem mais ou menos melanina, ou mais ou menos presença de melanócitos. Tá? Os ambientais, como a exposição solar, e até fatores ambientais, como aquecimento, podem também modular a coloração da pele. E os fatores endócrinos, como a gente falou, se você tiver alguns tipos de alterações endocrinológicas, você pode ter também uma interação com o aumento da produção de melanina ou aumento até do número de melanócitos. Então ele modula a quantidade, o tipo e a distribuição de melanina nos pelos, na pele e nos olhos. As células de Lange são células são ramificadas, localizadas em toda a epiderme, entre os queratinócitos, porém são mais frequentemente localizadas na camada espinhosa. Têm a origem em células percussores da medula óssea e são transportadas pelo sangue. Eles são responsáveis por fazer aquela imunidade mediada por antígenos. A gente sabe que a gente tem tanto a urticária, a dermatite urticariforme, que é uma reação inespecífica, quando você tem um fator agressor, e aí você vai ter a liberação, a degranulação do mastócito, a liberação da histamina. Essa histamina vai gerar edema entre as fibras ali da derme e também vasodilatação. Geralmente tem um efeito inespecífico e transitório. A imunidade gerada pela célula de Lange, elas são células apresentadoras de antígeno, ela traz o antígeno para o sítio daqueles linfonócitos mais próximos, alguns linfócitos mais próximos daquela região, onde ele vai fazer uma reação específica. Ele vai traduzir uma reação específica da pele. Então, são células apresentadoras de antígeno. A célula de Merkel está em maior quantidade na pele espessa, especialmente na ponta do dedo, onde você tem a sensibilidade tátil melhor. Se localiza na parte profunda da epiderme, apoiada na membrana basal e presa por dermossomos aos queratinócitos. São mecanos receptores que participam também do sistema neuroendócrino difuso. A derme é onde se apoia a epiderme e une a pele ao tecido celular subcutâneo. Apresenta espessura variável de acordo com a região. Sua superfície externa, ou seja, aquela superfície mais próxima em contato com a epiderme, ela é regular, onde você encontra aquelas saliências, aquelas reentrâncias, aquelas ondulações, chamadas papilas dérmicas, que aumentam a área de contato entre as duas estruturas, derme e epiderme, e são mais frequentes e mais pronunciadas nas regiões que são sujeitas a atrito e a pressão. A derme é constituída por duas camadas, a superficial profunda, ou papilar e reticular. A derme papilar é delgada e constituída por tecido conjuntivo frouxo, forma das papilas epidérmicas, possui fibrilas de colágeno e contribui para prender a epiderme à derme. Cada projeção daquelas possui vasos sanguíneos que contribuem para a nutrição e oxigenação da epiderme. A camada reticular é a camada profunda, a camada mais espessa, constituída por tecido conjuntivo denso. Contribui para o sistema elástico da pele. Possui vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, além dos órgãos anéis derivados da epiderme. São os folículos tubulosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríferas, ou seja, as glândulas équinas e as glândulas apócrinas. A hipodérmica é formada por tecido conjuntivo frouxo e se une de forma pouco firme a derme aos órgãos subjacentes. É responsável pelo endividamento da pele sobre as estruturas no qual se apoia, e a função tecido adiposo, o panículo adiposo modela o corpo, de acordo com os hormônios, modela aí de forma espetacular o corpo feminino. É uma reserva de energia e ainda
proporciona um coxim ali de proteção contra o frio. Vasos receptores sensoriais, os vasos arteriais suprem a pele em forma de dois plexos. Um que fica entre a camada reticular e papilar, ou seja, termos superficial e profunda, e que emite ramos dessas papilas dérmicas, e outro que fica lá entre a derme e a hipoderme. Essa que fica mais superficialmente, a reticular e a papilar, são a que emite esses feixes, essas ramificações daquelas papilas dérmicas. O plexo venoso, ele tem 3 sistemas, 2 igual ao anteriormente citado, o plexo arterial, e também tem mais uma na região média da derme. Uma anastomose que pode haver entre esse sistema artério-venoso pode formar uma dicotomização, um enovelado ali, uma ramificação, formando o chamado clonus, que participa da regulação da temperatura do corpo. Ou seja, você tem um vaso de um lado, um vaso de outro, e tem uma estrutura no meio ali, como se fosse quase a representação do glomero, né? Então, você tem a ramificação desses vasos. E o enchimento ou a diminuição do volume de sangue nessas estruturas participa do mecanismo de termorregulação. Por isso que quando o cara está no sol do meio-dia aqui, né, você fica com aquela vasodilatação ali, com aquela sistema lá permeado. Os vasos linfáticos, como todo vaso linfático, incidem no fundo do cérebro, junto dessas papilas dérmicas, e convergem para o plexo entre as camadas reticular e papilar desse plexo, onde partem outros ramos que vão para o limite da derme e hipoderme. São a mesma localização dos vasos sanguíneos arteriais. Existe uma lesão de pele e algumas vezes para fazer a retirada se usa o mesmo princípio ali que a gente usa no linfonodo sentinela de mama. Alguém já ouviu falar ou sabe como é a técnica do linfonodo sentinela da mama? Primeiro da definição, que é a coisa mais simples. Que é um linfonodo sentinela. É o primeiro linfonodo a ser acometido pelas... Não é? Acometido pelo quê? No caso, Para drenar as células do sangue. É o primeiro linfonodo ou os primeiros linfonodos, que não é obrigado a ser um só, né? Responsáveis pela drenagem de determinada região. Sendo eles, pela técnica de rastreamento do linfonodo sentinela, o primeiro recebe as metástases, no caso, do comprometimento de uma cadeia linfonodal. Né? Como é que se fazia durante muito tempo e até hoje ainda faz? A técnica mais simples, digamos assim, até mais barata de se fazer um linfonodo sentinela, no caso da mão. Quando eu fazia faculdade, eu cheguei a acompanhar alguns casos da oncologia, da cirurgia plástica e da mastologia. Então você tem uma determinada lesão no quadrante da mama, e aí você pega ali uma injeçãozinha de azul de metileno, corante simples, né, inócuo, né, sem maiores complicações, e você faz a infiltração ali naquela região peritumoral. E aí os vasos linfáticos vão realizar a drenagem desse líquido ali que está nesse espaço ali que está invadindo aquela região, e aí vão drenar essa tinta, né, esse azul de metileno, para aquela cadeia linfonodal. Então contava um determinado tempo para a drenagem, se fazia a incisão ali na cadeia linfonodal e procurava quais eram os primeiros linfonodos que iam estar corados, fazia a retirada desses primeiros linfonodos e aí botava no criostato, fazia a biópsia de congelação para observar se naqueles primeiros linfonodos existia células neoplásicas malignas.
Se era positivo, linfonodo sentinela, e aí então se promovia o esvaziamento axilar. Aí você me pergunta, mas para que esse trabalho todo? Por que não fazia logo o esvaziamento axilar como regra? Por quê? Porque isso ia Preservar? tudo. Reservar. A princípio, toda a mastectomia radical, ela vinha com esvaziamento axilar. Quando você tem comprometimento ultrassonográfico, você tem linfonodos aumentados ou linfonodos coalescentes, você não vai ter muita dúvida da necessidade de esvaziamento axilar. Mas quando ainda existe dúvidas de ter comprometimento, o linfonodo sentinela serve justamente para isso, para você preservar essa cadeia linfonodal, para que se evite justamente o linfedema daquele membro, né? E vai existir uma morbidade naquela mulher. Aquela mulher vai ficar com falta de força nesse membro e com retenção de líquido, geralmente com o membro ali mais pesado ou com déficit de força em relação ao membro contralateral. Não volta não. Fica sem a cadeia linfonodal. Vai ter uma dificuldade de drenagem nessa linfa que está naquele membro. Quadrantectomia, tira, professor? Aí, como estou dizendo a você, dependendo da biópsia operatória, né? Se o linfonodo sentinela tiver comprometido, vai tirar. Se não tiver, não precisa tirar não. Na pele, nos vasos linfáticos da pele, se faz também o linfonodo sentinela do melanoma. Então, às vezes, existe indicação de você fazer infiltração de uma lesão que você observa que, pela dermatoscopia, é um melanoma, para você observar se aquela lesão, geralmente são lesões já mais avançadas, se elas fizeram metástase para linfonodos regionais. Porque diferente do tratamento da ecséries, uma lesão mais precoce, se você faz a retirada, mesmo com aquelas margens generosas que a gente falou do melanoma, né, 2,5 centímetros de cada borda, ou seja, se a lesão tem 1 centímetro, você vai tirar um talho ali de 6 centímetros no mínimo da pessoa, e também em profundidade, 1,5 a 2 centímetros de profundidade. Você pode também pensar na possibilidade de fazer o linfonodo sentinela para já aferir se mesmo com aquele exame você não detectou invasão linfática, se aqueles linfonodos regionais estão acometidos. Então, por esse princípio, o linfonodo sentinela também é usado ou estendido também para os casos de melanoma. Função sensorial, a pele é o receptor sensorial mais extenso do organismo, além das terminações nervosas livres na epiderme, folículos pilosos e glândulas. Existem receptores capsulados e não capsulados na derme e na hipoderme, sendo mais frequente nas papilas dérmicas. As terminações nervosas são sensíveis a estímulos de tato, doloroso, vibração, prurido e temperatura. Você pode ter terminações nervosas livres, onde os filetes neurais se ramificam e se localizam ali abaixo da membrana basal. Você pode ter aquelas associadas ao disco de Merkel, e você pode ter diversos tipos de corpúsculos de lesões não, de terminações nervosas capsuladas, cada um com sua função específica. Aqui outro exemplo, aqui nesse caso os anexos cutâneos, você tem um folículo piloso aqui na derme, você tem as glândulas sudoríparas, músculo eretor do pelo e as glândulas sebáceas, que na maior parte das vezes estão associadas com folículos desse pelo. A gente tem a irrigação desse bulbo piloso e também tem terminações nervosas que terminam aqui nesse folículo piloso. Por isso que as meninas, principalmente os meninas, também sofrendo bastante aí quando precisam fazer algum tipo de depilação. Se eu fazer depilação? Eu já tentei uma vez, minha mulher uma vez depilou minhas costas. Parceria quente. É que o bumbum também. É como fica bem assim, né?
citando aqui corpúsculo de Ruffini, Walter Pacini e Meisner Krause. O corpúsculo de Walter Pacini e Ruffini são encontrados também em tecido conjuntivo de órgãos situados nas partes profundas do corpo, onde são sensíveis ao movimento dos órgãos e às pressões de um órgão sobre o outro. Ou seja, são aquelas sensações que você dá de náusea no jogo, quando você está em movimento dentro de barco, em cima da montanha russa. E aquela sensação de quando você tem aquelas quedas de altura, né? Frio na barriga, aquela sensação de mal-estar. São dessas terminações nervosas que elas tanto podem estar na pele como também em outros órgãos profundos. Os pelos são estruturas delgadas, eu acho que está faltando aí, queratinizada, né? Vai lá também? Pegar o menino de novo? Não. Que se desenvolve a partir da invaginação da epidémia, do folículo piloso. Sua cor, tamanho e disposição vão variar de acordo com a raça e de acordo com a região do corpo. A gente sabe que tem regiões do corpo onde esses folículos pilosos eles têm uma configuração diferente, né, de outras regiões. O folículo piloso do pelo em fase de crescimento se apresenta com uma dilatação no bulbo terminal, em cujo centro se observa a papila dérmica. As células da papila dérmica formam a raiz do pelo. Então aqui é um corte transversal do folículo piloso e você pode observar que, como eles são derivados da epiderme, aqui você tem queratinócitos que formam essa estrutura aqui especializada, eles são os pelos, né? Aqui você tem a haste do pelo cortada transversalmente e associada ao folículo piloso, lembrando que a gente tem sempre a presença de glândulas sebáceas, tá? O chamado cisto sebáceo, né? A comunidade cisto sebáceo, que a gente chama de cisto epidérmico. Em algumas situações eles são folículos pilosos que perderam a sua comunicação com a superfície e aí começam a reter ali dentro daquele bulbo secreção sebácea e aí forma aquela dilatação cística. Essa imagem de novo aqui. Não sei se eu posso explicar mais outra coisa. Arranca o folículo piloso. Pode nascer de novo? Nasce. Sempre nasce. Então você quando faz a depilação, a não ser que você faça laser, né? A depilação a laser ela lesiona essas células germinativas aqui do bulbo piloso, demora mais a nascer o pelo, mas mesmo assim ele ainda nasce. Quando você arranca esse folículo piloso, além de às vezes dar um sangramentozinho, dá aquela dorzinha, porque tem uma terminação nervosa ligada aqui, mas as células que estão aqui no bulbo, na região inferior, elas vão manter a produção e vão reproduzir esse folículo piloso. Professor, no caso da calvície, o pelo morre? No caso da calvície, você perde o estímulo da produção do hormônio, né? Você vai perdendo os folículos pilosos porque você não tem mais estímulo da testosterona. Geralmente não, mas a mesma coisa quando a pessoa fica careca. Vamos agora para o segundo slide. Eita, não tem água. A segunda parte. Vocês querem agora a chamada, né? É. Ô pai, você quer o quê? O professor?